Começa agora o Mateada Podcast. Opa, tudo bonzinho? Esse é o Mateada Podcast, eu sou o Denis Andrade e hoje eu tô aqui com uma turma muito legal pra gente falar sobre como começar um negócio do zero. Algo que pode ser visto como bicho-papão por algumas pessoas, outras que já passaram por isso viram que não é tão assustador assim, ou não, né? Ou é muito assustador. Então eu convidei algumas pessoas que já viveram ou estão vivendo na pele agora isso de começar um negócio do zero. E eu quero começar apresentando a Rosângela, da Mate Consultoria, que tá começando o negócio agora, né? Como é que tá? Tudo bem? Tudo, olá. Tá corrido, porque sou eu comigo mesmo e muita coisa pra fazer. Legal, então tem muita história pra compartilhar, hein? Bastante. É a nossa segunda convidada, diretamente da Filadélfia, agora Estados Unidos. É sócia aqui da Mateada, Cristina Zanoni. Tudo bom, Cris? E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, a gente vai ficar um pouco estranho agora te apresentar dizendo que tu é sócia da Mateada, dizer que tu tá começando um negócio do zero, mas praticamente é isso que tu tá fazendo agora, né? Começando um negócio do zero aí, né? É verdade. Bom, eu sou sócia da Mateada, mas quando eu entrei, tu já tinha começado o negócio, né, Denis? Então já estava tudo pronto, eu só cheguei e participei do desenvolvimento da empresa. Mas agora é uma coisa bem diferente, porque a gente está com um projeto novo na Mateada, que é o MTD Box. Aí é uma coisa diferente, porque não é o dia a dia da empresa, é uma coisa bem diferente e eu tô sentindo na pele o que é começar um negócio do zero. Como não poderia ser diferente, a nossa participação mais que garantida do Bruno Cardoso, diretamente de São Paulo. Tudo bom, Bruno? Opa, tudo bem. Mais uma gravação. Muito feliz porque esse é um assunto que eu gosto bastante, né? Apesar de estar já empreendendo na Plano B Web, como a gente já falou em outros podcasts, mas eu sou um sonhador nato. Eu sempre quero atrás de uma coisa, já sonhei em ter todo tipo de negócio que você imagina, desde padaria até lanchonete, até carrinho de hot dog, e é muito legal essa questão de empreender, de criar coisas novas e estar sempre inovando. Bom, então tem muita história pra contar aí, né? A tua história com a Plano B, ela é um pouquinho diferente porque tu não pegou exatamente do zero, né? Quando tu chegou, o barco já tava quase embalado. Exatamente. Foi um pouco como a Cris comentou, né, de vocês. Eu cheguei na Plano B Web, ela já existia há alguns anos já, né? Já tinha pessoas tocando e eu entrei no barco e fui ajudar a remar e a gente vem remando com vários desafios nessa nossa área aí que é com tecnologia, né? Sempre tem desafios, sempre tem coisas pra correr atrás. E junto a isso, como eu comentei aqui na introdução, eu vou sonhando com diversas outras coisas também. Legal, então já vi que a gente tem bastante papo aí. Vamos deixar isso pra depois da nossa música aí. Sobe aí, Thiago Miro. Uma das coisas que eu ouço falar muito, eu acho que é um dos maiores mitos quando a gente tá falando de começar um negócio do zero, é aquele medo que as pessoas têm de terem a sua ideia roubada, né? Todo mundo acha que teve uma ideia genial, uma ideia sensacional e que ele não pode contar pra ninguém, porque senão as pessoas vão roubar e ele tem que desenvolver primeiro antes que alguém roube a ideia. Mas eu acho que a coisa não é bem assim, né? A gente vê muita gente aí com ideias que são teoricamente boas e que acabam não indo pra frente porque falta trabalho, né? Falta pessoas saber aplicar aquilo. Eu acredito muito de que uma ideia, por melhor que ela seja, ela não vale nada sem a execução de fato. E muitas vezes, por melhor que seja a tua ideia, ninguém vai roubar essa ideia. É muito difícil que uma ideia seja roubada porque as pessoas não estão no mesmo pique que o teu, não tem o nível de detalhes que tu tem mentalmente a respeito daquela ideia ou não acreditam tanto naquela ideia quanto tu. Então, para uma ideia ser roubada, ela tem que estar muito bem desenvolvida, né? Então, se a gente pegar histórias famosas, por exemplo, de coisas que foram roubadas, como a história da Apple que roubou o mouse da IBM, se eu não me engano, né? Mas os caras roubaram uma ideia de algo que eles viram pronto, funcionando, ou seja, a ideia é muito além do que simplesmente a ideia, né? E qual que é o ponto de vista de vocês quanto a isso? Assim, vocês têm medo de compartilhar a ideia com as pessoas ou não? Vocês acreditam que existe uma coisa maior que a ideia, que é o trabalho, e esse não pode ser roubado? Eu tive dois momentos no meu negócio, tá? Porque na realidade o negócio começou com a ideia da consultoria, tá? E quando a ideia da consultoria surgiu, eu tive que falar com outras pessoas
pessoas para validar essa ideia, para verificar se o mercado realmente estava precisando. Então, assim, quando eu saí em agosto do meu trabalho, eu fui conversar com clientes do meu antigo trabalho, eu fui conversar com parceiros, contigo, eu falei, Denis, falei com Melissa, falei com, assim, ó, tranquilamente, umas 10 pessoas a respeito da consultoria para validar, tá? Se realmente a consultoria em e-commerce era uma coisa que se via necessidade naquilo. Então, na realidade, a ideia eu joguei realmente para validar se era uma coisa que valia a pena ou não colocar em prática. E todo mundo que eu falei disse assim, não, é isso mesmo, o mercado está precisando, tem muita gente precisando, tem muita gente que me procura sem conhecimento de como é que funciona uma loja virtual, como é que funciona o e-commerce, a quantidade de fornecedor que tem. Então tem gente que procura direto uma plataforma achando que vai resolver o problema, mas não tem conhecimento do negócio. Então foi show de bola e cresceu pra caramba, assim, o meu conhecimento com relação ao que eu precisava fazer na consultoria. Só que assim, isso foi o primeiro momento, né? Porque quando eu fui pra Unitec, eu tive que apresentar um projeto de um produto, né? Um produto inovador. E aí sim, eu fiquei com certo receio de abrir pro mercado o que era o meu produto. Eu confesso que eu ainda tenho um pouco de receio com relação a isso, porque é um projeto ainda, eu tô analisando, tô colocando isso no papel. Eu sei da necessidade, porque assim, eu vi em vários locais, todo mundo apresentando planilha de Excel para compilar várias informações a respeito de e-commerce. Fui atrás de patente para verificar se eu podia patentear, só que no Brasil, nossa, assim, ó, não existe isso. Tu não tem como patentear uma ideia, tu tem como patentear um produto, que pode ser um produto de software, só que assim, é caro, eu tô iniciando agora, eu não tenho essa grana, então assim, foi uma coisa que eu fui atrás, eu fui me informar, inclusive o pessoal da Unitec, do Tecnocinos, que aprovou o meu projeto, eles que me deram instruções de quem é que eu poderia, escritórios de patentes que registravam, enfim, o produto. Mas eu acabei desistindo por causa do valor, assim, e agora eu tô numa fase que eu questiono, eu pergunto como é que é, eu já desencanei, assim, eu acho que no início era um pouquinho mais complexo para mim abrir o que era o meu produto, mas agora tá mais tranquilo para eu falar a respeito. Óbvio que não dá para abrir tudo, porque eu falo normalmente com pessoas que estão no mercado de e-commerce, mas vai ser muito difícil, assim, porque é muito complicado. Eu vou fazer uma coisa que ninguém quer fazer justamente por causa da quantidade de trabalho que dá. Mas é uma coisa bastante necessária para o mercado de e-commerce, então eu já estou um pouco mais tranquila com relação a isso agora. Eu concordo contigo, Denis, em relação à ideia. Eu não vejo problema nenhum em falar, porque a pessoa tá em outra vibe, ela não tá empolgada que nem tu, não tá pesquisando que nem tu. Então, eu acho que é muito mais fácil acontecer de alguém roubar a tua ideia, na verdade, alguém roubar quando tu tem uma coisa pronta, sabe? Tá aí o Spotify pra comprovar isso. Então, quando tu tem uma coisa pronta que tá funcionando, que tem usuários, é muito mais fácil alguém copiar do que quando tu tá na ideia e ninguém sabe ao certo se isso vai vingar ou não, né? Até uma coisa que foi engraçada quando eu tava fazendo as pesquisas, tanto pro MTD Box, tanto para outras ferramentas que a gente tava validando aí pra mateada, é engraçado como as pessoas até ficam, elas mesmas demonstram o desconforto dessa situação, assim, algumas pessoas me disseram, eu queria saber mais, mas assim, se tu não quiser me contar, não te preocupe e tal, a tua ideia. Eu disse, não, eu tô aqui justamente pra te contar a minha ideia, porque eu quero saber a tua opinião dela, né, sobre isso. Então é muito interessante que todo mundo realmente fica meio nervoso em relação a isso, mas a nível de ideia, acho que realmente é muito difícil alguém conseguir tão rápido que nem tu que tá envolvido naquilo no momento. E eu acho muito importante também compartilhar, porque é aquele negócio, né? É como se fosse filho, né? Quando você tem seu filho, pra você, seu filho sempre vai ser o mais bonito, o mais inteligente, o mais educado, só que você acaba não conseguindo ver os problemas onde tá aquilo, né? Então, quando você tem a ideia daquele negócio, daquele produto, pra você vai funcionar, você tá crente, né, com aquilo, você tá muito entusiasmado com aquilo tudo. Então, você não consegue ver os contra, né, daquilo tudo. E eu acho que é justamente nessa aí de você compartilhar, de você conversar, de você expor suas ideias, é aí que vai, que as próprias pessoas podem vir fazendo um check em você, ou te fazendo umas perguntas que você não tinha pensado, ou te colocando o seu produto ou o seu serviço numa situação que você não tinha imaginado, e é aí que você vai crescer com ele, né? Aí que você fala, poxa, eu pensei em tudo, ou então, caramba, não pensei em quase nada, eu achei que tava tudo fechado a minha ideia, e eu vi que falta isso, falta aquilo, é aí que vai crescer, entendeu? Eu acho muito, muito importante compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, né? Eu acho que é muito, muito legal isso que tu falou,
bastante relevante, porque é exatamente isso que tu falou. Muitas vezes pra ti é uma coisa sensacional e quando tu vai expor, mostrar isso pra outras pessoas, elas não acham aquilo tão interessante ou muitas vezes até te mostram que já existem coisas que resolvem aquele problema que tu tá tentando resolver, né? Eu queria fazer até um gancho com os passos, né? A gente tem alguns passos aí pré-definidos que são uma convenção de qual deveriam ser os passos corretos quando a gente vai começar um novo negócio. E tudo parte dessa história da ideia, né? E quando a gente fala ideia aqui, é muito aquela história de encontrar algo que resolva um problema que ainda não foi resolvido, né? Encontrar uma solução para um problema que existem muitas pessoas procurando por essa solução. Esse é o produto ideal, assim, quando a gente fala da ideia. Porém, ele é um pouco diferente quando a gente tá falando de e-commerce, né? Que é um produto que a Rô tá diretamente ligada. Como que tu enfrenta isso com os teus clientes? Quando o cliente quer abrir um e-commerce, existe isso de uma ideia muito diferente para e-commerce ou é tudo mais do mesmo, assim? Continua sendo um e-commerce e a ideia central é a mesma? A internet, na realidade, as pessoas vão para a internet para vender um produto ou um serviço, tá? Só que assim, não é só colocar o produto lá para vender, entendeu? Então tem várias coisas que tu tem que pensar em torno disso para colocar o teu produto na internet. Então eu acho que o e-commerce, ele é um negócio que depende do que tu quer fazer, do que tu quer comercializar. Então assim, eu já atendi casos que o produto era uma licença de serviço, uma licença de software, na realidade, não de serviço, tá? Então é um produto diferenciado, é um único produto que ele vai vender. Agora eu tô com outro cliente que ele também tem um único produto e são nichos extremamente específicos, só que tu tem que ter uma forma diferenciada de apresentar, porque um é um brinquedo que tu tem que ir mais pro lado lúdico do negócio, um outro é um licenciamento de sistema, tu vai ter que cobrar periodicamente por aquilo. Então assim, tem diversas formas de tu comercializar na internet, né? No e-commerce, então, na realidade, quando tu pensa assim, vou colocar para vender na internet porque todo mundo vai ver. Não é bem assim, tu tem que saber direitinho o que tu quer fazer e como tu vai disponibilizar aquilo ali para ser comercializado na internet, né? Quando tu fala também assim, às vezes tu precisa de uma ideia ou uma solução que ainda não exista no mercado. Às vezes essa solução existe, eu tô pensando até no meu produto, tá? Que em partes ela existe, tá? Só que ela faz mais coisas que o meu produto não vai fazer e ela é cara, é uma solução cara, uma solução para clientes muito gigantes, assim, grandes mesmo. E talvez não é tudo aquilo que o cliente precise. Então, assim, eu sei que muita gente faz de forma operacional, como eu falei, copia e cola as informações para serem compiladas no Excel da vida aí. E o sistema, ele é para ser simples, mas ao mesmo tempo ele tem um monte de conexões, um monte de coisas que o outro sistema não possui, entendeu? Então ele se diferencia dessa forma. E no mercado é a mesma coisa, às vezes é um produto, só que é um nicho específico, tu tem que saber como posicionar ele no mercado. Eu acredito que seja por aí. Tu tem que conhecer bem o teu negócio, mas principalmente conhecer e-commerce e como é que as coisas funcionam dentro do e-commerce, dentro do mundo virtual aí, para saber como tu vai posicionar o teu negócio nesse outro lado aí. Aí entra aquela história da pesquisa, né? De conhecer bem o teu mercado, o mercado que tu quer atingir e conhecer bem quem que podem ser os teus concorrentes desse mercado para chegar nesse diferencial que tu reconheceu no teu caso aí, que seria o valor competitivo, né? Então, um grande diferencial do teu negócio, pelo que eu entendi, vai ser entregar um produto com um valor muito semelhante a um recurso que tem ferramentas muito caras, só que para um público que não tem condições de pagar o absurdo que custam essas ferramentas mais caras. Só que isso tu chegou nessa conclusão fazendo, acredito eu, uma grande pesquisa de mercado, hein? Muito grande mesmo. E eu tomei um baita de um susto até. Eu tenho que contar esse caso porque foi assim, surreal. Quando eu fui apresentar o meu projeto dentro do Tecnocinos, dentro da Unicinos, né? Eu apresentei e empolgadaço, assim, porque eu já tinha validado, já vi no mercado, vi a ferramenta que seria o meu possível concorrente. Cheguei na apresentação, tinha treinado tudo pra fazer bonito, né? Cheguei lá, apresentei e no final da apresentação, daí uma das pessoas elogiou a apresentação, legal, show de bola, daí já me senti um pouco mais confiante, né? A segunda pessoa que falou disse assim, tu conhece o produto tal? Eu olhei pra ele e disse assim, eu acho
que eu conheço. Ele faz isso, isso, isso. Não, ele faz a mesma coisa que tu tá falando que o teu vai fazer. Gente, me deu uma rasteira, eu olhei e disse assim, sério? Era até um cara aqui da prefeitura de São Leopoldo. Daí eu peguei e disse assim, não pode, gente, eu fiz uma pesquisa de mercado, sério, eu fiquei semanas em cima disso, eu falei com as pessoas a respeito disso. Daí ele disse assim, não, mas faz. Eu disse assim, tá, mas ele faz assim, 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 assim. Não, faz a mesma coisa. Eu olhei e disse assim, barbaridade, mas me quebrou. Eu disse assim, olha, eu peço desculpas, eu não conheço realmente o produto que tu tá falando, porque o nome é muito parecido com o nome do concorrente. Daí eu disse assim, mas eu vou pesquisar e vou trazer, enfim, vou falar com vocês novamente a respeito disso. Daí eu saí da minha apresentação, assim, né, com um base lá embaixo, pensando assim, pô, como é que eu não vi isso, né? Daí eu peguei meu note, peguei minhas coisas e fui pro carro. Só que assim, eu sou uma inconformada. Eu disse assim, eu trabalhei tanto em cima disso, é impossível, né? Eu cheguei no carro, fui pro celular e fui lá pesquisar e olhei, eu disse assim, mas não faz o que o meu produto tá se dispondo a fazer. Meu projeto, não é nem um produto ainda, né? Eu peguei, olhei de novo, eu devo ter ficado uns 15 minutos olhando o site do outro cara que ele tinha me falado. Eu disse assim, tá, mas não faz mesmo. Voltei pra lá, sentei de novo no auditório, daí tinha uma outra pessoa fazendo a apresentação, esperei terminar. Quando terminou, todo mundo começou a levantar e sair. Eu disse assim, vocês me dão 5 minutinhos? Olha só, eu olhei assim, assado, pipipi, não faz a mesma coisa que o meu. Eu disse assim, inclusive, se eu quiser fazer uma conexão e pegar as informações desse sistema e trazer pro meu para compilar, informação gerencial, esse tipo de coisa, eu vou conseguir. Ele olhou assim, que legal, é mesmo, assim, assado, blá, blá, blá. Daí o cara que tinha feito, na realidade, que tinha levantado o nome do outro sistema que faria a mesma, que ele imaginou que faria a mesma coisa que o meu faz, nem tava mais na sala, né? Daí eu pensei assim, bom, depois disso eu acho que eu nem me aprovado a você, né? Saí dali, 2 dias depois veio o retorno dizendo que eu tinha sido aprovada, que o projeto tava ok e que eu poderia me instalar na Unitec. Fiquei bem feliz aí, mas foi um susto grande. Nossa, imagina. Não, eu saí muito chateada, gente, assim, olha, sério. Só que daí tu fica numa sensação, assim, que gente, eu trabalhei tanto em cima disso, eu pesquisei, não pode ser, daí, só que tu fica numa estação, assim, que na hora de falar, o gerente, inclusive, olhava pra mim e ele dizia assim, pois é, né, ele pode até, quando ele falou assim, ele pode até, eu disse assim, daí eu completei a frase dele, eu disse assim, o meu produto pode até conectar com o dele, sabe, então, mas saí de lá um pouco mais feliz. Mas isso é muito legal, esse teu depoimento, porque ele mostra 2 coisas, né, que o empreendedor precisa ter. Uma delas é conhecimento realmente do seu negócio, né, pesquisar muito e saber de cor e salteado tudo que tu tem a oferecer ou não a respeito daquela solução que tu tá propondo. E a segunda coisa é a persistência, né, não desistir, né, tu não pode receber um não ou um semi-não, igual tu não chegou nem a receber um não, né, mas tu imaginou que poderia vir um não depois disso e mesmo assim persistiu, tipo, não, ficar inconformado, não pode ser, né, o cara não entendeu direito, eu vou voltar lá e vou falar com esse pessoal. Isso eu acho que faz parte do dia a dia do empreendedor. A gente o dia inteiro a gente recebe nãos, o dia inteiro a gente encontra barreiras, o dia inteiro a gente tem que passar por cima de coisas e se a gente não tiver essa persistência, muito parecida com essa persistência que tu teve aí, nenhum negócio iria pra frente. Isso é muito importante. Não tinha como, né? Eu pensei assim, bom, o cara pode não ter entendido o meu propósito, né? O problema de ferramentas de e-commerce é que são muitas, é muita coisa que dá pra fazer, muita coisa que dá pra controlar, entendeu? Só que é muito pulverizado, entendeu? Então, assim, tem vários fornecedores que fazem marketplace, vários fornecedores que fazem, enfim, N tipos de serviços, entendeu? E então é muito complicado realmente, assim, eu nem culpo a pessoa por ter feito isso, entendeu? Porque não deixa de ser parecido com o que eu estou me propondo fazer, entendeu? Só que o meu é uma compilação, meu produto é uma compilação de informações gerenciais, entendeu? E ele não, o produto dele era uma outra coisa, óbvio que trazia, também automatizava uma parte do e-commerce, mas era diferente, né? Ele também fazia conexões com alguns produtos de e-commerce, mas era bem diferente, inclusive, do meu, né? Mas, como eu falei, assim, não dá pra culpar as pessoas, porque a internet, ela tem
muita informação. Vai de ti também, e pode ser que a pessoa até era da área, mas como eu falei, assim, são muitos fornecedores, né, de serviços e produtos aí para e-commerce, então ele com certeza se enganou também, não entendeu, porque a gente tinha 10, 15 minutos para fazer a apresentação, então é muito rápido, né? Só que assim, quando eu me proponho fazer alguma coisa, e eu acho que a gente tem que ser assim, entendeu? Principalmente quando a gente está investindo em um negócio, um projeto que a gente quer que dê certo, não dá para dar o braço a torcer. E eu sou muito assim, né? Então me convence que o negócio realmente não dá certo, ou que, sei lá, que tem um outro produto que seja igual ao meu e eu desisto. Legal, ou eu mudo o produto, enfim. Essa apresentação que tu fez, tu conseguiu se preparar pra ela, porque ela tinha data e hora marcada pra tu chegar lá e fazer uma apresentação, tanto que tu disse que fez, até treinou, né, antes de fazer ela. Mas é muito importante pra todo empreendedor, pra todo mundo que tá começando o negócio, a pessoa tem que ter isso treinado o tempo todo, né, que é o que a gente chama de elevator pitch, ou seja, aquela oportunidade que, como é que tu contaria sobre o teu negócio no tempo que tu ficar dentro de um elevador com uma outra pessoa, né? Esse é o conceito. Então, isso é uma coisa que todo empreendedor tem que ter do seu negócio treinado pra tu apresentar em qualquer momento, porque de uma hora pra outra tu pode encontrar uma pessoa que é muito importante, seja um cliente em potencial, um investidor em potencial, um parceiro em potencial, e tu precisa falar pra essa pessoa rapidamente, em coisa de 2 ou 3 minutos, qual que é o teu negócio. Não só explicar pra ele, mas fazer com que ele se interesse pelo teu negócio. Então é algo que a gente tem que amadurecer e tem que ficar toda a vida treinando isso, treinando com pessoas diferentes. É sempre uma oportunidade, quando alguém te pergunta o que tu faz, é uma oportunidade que tu tem de treinar isso. Mesmo que aquela pessoa te perguntou, ela não é comercialmente interessante pra ti, sei lá, às vezes é uma tia que perguntou num churrasco de domingo, é o momento de tu treinar isso. Então, sempre que tiver a oportunidade de explicar o teu negócio pra alguém, faz isso, porque é muito importante estar sempre com esse discurso afiado. Ô Cris, eu queria te fazer uma pergunta, como é que foi a tua experiência com esse negócio da pesquisa, né? Porque a gente trabalhou muito em cima disso, principalmente tu trabalhou muito em cima disso, não só bolar a pesquisa, né? A parte estratégica de saber o que eu preciso saber a respeito do meu produto, mas também com quem eu preciso falar e quantas pessoas eu preciso falar. Como é que foi esse processo? Fala um pouco disso. Eu acho que até eu tava agora ouvindo o que a Rosângela tava falando. Uma coisa que eu gosto quando acontece, claro que naquele momento é ruim, mas nesses momentos que tu consegue perceber algumas objeções, assim. Esse cara fez tu te dar por conta que pode ocorrer esse tipo de dificuldade de entender alguma coisa do teu produto. Então é um momento que tu pensa assim, ó, o que eu vou fazer na próxima vez para que isso não aconteça? Assim, cada vez que acontece uma coisa desse tipo, alguma dúvida, alguma coisa, eu tento aproveitar ao máximo. E eu acho que é muito importante, porque o que acontece muitas vezes? As pessoas simplesmente não falam nada e só, sei lá, deixam de usar o teu produto. Então quando alguém fala, é o momento de dar um abraço nessa pessoa e dizer muito obrigado por ter falado qual é o problema, que agora eu vou descobrir como é que eu vou resolver isso. Sim, então, tu acaba aperfeiçoando, né, aquilo que tu tem. É, com certeza. Eu gosto quando isso acontece, é muito bom pra gente perceber. E eu gosto muito de pesquisa, e foi isso que a gente fez pro MTD Box. Eu estudei muitas coisas pra gente conseguir chegar a uma pesquisa que o resultado realmente fosse interessante pra gente, que a gente não tivesse um resultado enganoso nem nada do tipo. E a gente chegou, o que eu cheguei mais próximo, que o que seria positivo pra gente no início seria uma análise quantitativa, aliás, qualitativa de início, pra gente entender. Eu usei muito o Lean, que é uma teoria, esqueci o termo. Uma metodologia? Uma metodologia, isso aí. Ah, mas... Olha só, a pessoa tá morando nos Estados Unidos agora, tá até esquecendo as palavras já. Tá vendo? Nossa, não sei mais falar português. Então, pesquisando como é que a gente ia fazer essa pesquisa para entender como é que é o nosso público e se o nosso produto se encaixava nisso, eu encontrei o Lean, que é uma metodologia que o objetivo dela, ela nasceu como uma metodologia para manufatura, mas ela foi adaptada para startups e tal, e ela tem o foco em tu desenvolver as coisas voltadas sempre para o cliente, para a opinião do cliente, ou seja, sempre produzir partes do teu projeto e aprovar isso com o teu possível cliente para ver se tu tá indo no caminho certo ou não. Então eu comecei perguntando para as pessoas, basicamente, eu tenho essa ideia, o que tu acha dessa ideia?
ideia, eu acho que essa ideia resolve tal problema. Então falei com uma certa quantidade de pessoas e adquiri informação em relação a isso. Depois, claro que a gente teve algumas pesquisas quantitativas e tal, mas eu acho que essa questão, esse início qualitativo foi muito importante, pois abriu muito a nossa cabeça, assim, pro MTD Box e direcionou bastante do que a gente pensa para a ferramenta hoje. E tem uma outra coisa bastante importante, eu acho, até fazendo um link com o que aconteceu com a Rô lá na apresentação, que é ela falando, descrevendo o produto, dando detalhes do produto, a pessoa que tá ouvindo às vezes não entende, né? Eu acho que dá pra fazer até um link com o começo do que eu falei lá, a gente não precisa ter tanto medo das pessoas roubarem a ideia, porque às vezes por mais detalhado que a gente seja, a pessoa não consegue entender que dirá conseguir copiar a tua ideia, né? Então, num pitch ali feito, mesmo assim o cara não conseguiu entender a ideia direito, tanto que ele achou que já existia algo repetido no mercado, né? Já existia alguém que fazia a mesma solução. Então, pra gente poder validar realmente a ideia, no momento mais pra frente, a hora que passa nessa história da pesquisa, principalmente, é muito importante a gente fazer um protótipo daquilo que a gente tá propondo, né? Que é tentar executar aquela ideia, fazer ela funcionar, mesmo que de uma maneira mais difícil, mas antes de começar a desenvolver o produto de fato. Então, o MTD Box, que é esse produto que a gente tá desenvolvendo aqui, ele vai envolver, está na verdade já envolvendo muitas horas de programação, né? Seria inviável desenvolver ele inteiro para depois testar o produto e a gente chegar à conclusão de que ele não era aquilo que o pessoal queria, aquilo não vai na verdade ser útil para ninguém, ou ele deveria ser diferente. Então, antes de começar qualquer desenvolvimento, a gente resolveu fazer um protótipo disso. Então, a gente conseguiu encontrar alguns clientes que estavam dispostos a testar e a gente aplicou todo o processo de como é que seria o trabalho usando planilhas do Excel e documentos do Google Drive mesmo. Infinitamente mais difícil de aplicar, seria impossível de escalar isso, mas pelo menos a gente conseguiu prototipar, a gente conseguiu simular como que o sistema funcionaria e ver que ele está realmente sendo útil, os clientes estão gostando e está dando resultado e que os clientes estão realmente interessados naquele produto, ou seja, a gente validou a ideia, validou a pesquisa que foi feita, validou todo o trabalho de desenvolvimento, de planejamento dele. E aí sim a gente partiu para a parte da programação. Bom, então agora que isso está validado, isso funciona como um negócio, a gente partiu para um próximo passo, que aí sim é de fato desenvolver todo o sistema. Existe um outro conceito também, Denis, que é o mínimo produto viável, né? Que no meu caso, eu vou ter que partir para essa forma, na realidade, de validar, porque o sistema, ele é extremamente grande, ele pode conectar com várias ferramentas, vários fornecedores do e-commerce, né? Só que eu tenho que começar por algum, entendeu? Por algum lado. Então, eu tenho que definir o que é o meu mínimo produto viável de ser utilizado. Então, assim, legal, eu vou inserir de forma manual as informações, os cálculos, os relatórios, vou escolher alguns, enfim, conversando, pesquisando, óbvio, com clientes, com pessoas que estão na área, com empresas que estão na área e utilizam o e-commerce, mas o mínimo produto viável é o mínimo que tu precisa para o teu produto funcionar. E a partir dali, tu vai inchando ele de funcionalidades, ou então de conexões, ou então com outros fornecedores, como é o meu caso. Então, assim, a partir dele, eu vou aumentando. Então, assim, mas eu preciso ter um mínimo funcional para começar, inclusive, a comercializar ele, né? Então, assim, mostrar, dizer, ele funciona assim, assado, e depois a gente pode ir aumentando conforme até for feita a venda dele, né? E a parte boa desse processo é que tu vai poder validar a cada momento, né? Então, tu não vai validar um projeto inteiro, uma ferramenta que tu demorou muito tempo para fazer, tu vai validar cada pedaço dela e tu vai conseguir ajustar a cada momento. Então, isso é realmente uma forma ótima de dar andamento, principalmente nesses softwares e aplicativos digitais, né? Pô, é importante fazer uma pesquisa, se aprofundar, como a Rosângela comentou, ela foi a fundo nos estudos dela, vocês da Mateada também fizeram isso. Agora, como quer fazer isso, né? Que é aquilo? A gente sabe que a internet aceita tudo, né? Tudo que você põe na internet, você acaba achando o que é verdade, o quão é verdade, o quão não é, o quão funciona, o quão não funciona. Como que é isso na prática? É tipo ficar googando, pesquisando um monte de coisa, ou pega o telefone e liga, vai atrás, se passa por cliente. Como que é isso na prática? Eu fiz um pouco de cada, Bruno. Eu tive a apresentação de umas 5 ferramentas para te ter uma noção que eu imaginei que pudessem fazer a mesma coisa que eu queria no meu produto. Como cliente, imagino, né? Tipo, tô precisando, o que vocês têm aí? Na realidade, me apresentando como consultoria, entendeu? Então, assim, eu queria conhecer o produto porque eu poderia ter algum cliente interessado. Eu não menti na realidade, entendeu? Porque na consultoria, eu preciso conhecer a maior quantidade de ferramentas possíveis dentro do mercado de e-commerce, até para poder situar o cliente. Olha só, tu pode fazer isso com essa ferramenta, tu pode fazer aquilo com a outra ferramenta, essa é muito completa, não serve para ti, essa é muito básica,
também não sabe. Enfim, eu preciso disso, né? E foi bem a partir daí. Óbvio que se utiliza Google, se utiliza telefone, Skype bastante, mas eu chamei as pessoas para me apresentarem nesse sentido, né? Porque eu precisava conhecer a ferramenta. E também no E-Commerce Brasil, que eu fui no final do ano passado, de setembro, quando surgiu a ideia da consultoria, outubro surgiu a ideia do produto, eu vi muita ferramenta sendo apresentada. Então eu chegava nos estantes dos fornecedores, pedia para eles me mostrarem. Então, assim, foi mais ou menos por aí a pesquisa. Mas óbvio que isso eu pesquisei aqui no Brasil, né? Fora do Brasil é bem possível que tenha alguma coisa, mas que não esteja sendo utilizada aqui, né? Mas, enfim, pode acontecer. A gente, que nem eu falei, assim, não tá livre disso também. Mas, em princípio, até então, eu não descobri nada que faça o que eu estou me propondo a fazer no meu produto. Por enquanto, pelo menos. Eu acho que na questão da pesquisa surgem muitos insights, assim, e é uma quantidade de informação, às vezes, que a gente não consegue lidar. Então é muito importante fazer a pesquisa, mas também partir de uma metodologia para te pensar no tamanho da amostra que tu vai ter e tal, para te não perder naquele número de informações que vai acontecer ou te levar para um caminho que de repente não é o que tu pensou no início, tu foi indo, tu não pensou qual é que seria a tua estratégia de pesquisa e no fim tu tá pensando em outra coisa, tu chamou uma pessoa para conversar e começou a conversar de outra coisa e a coisa se perdeu. É importante pensar qual a metodologia que tu vai usar, qual a amostragem que tu quer e principalmente qual é o resultado que tu tá buscando obter, porque no meio do caminho vão surgir alguns insights que tu tem que anotar e deixar de lado e depois voltar a eles e pensar, bom, agora eu quero pensar sobre esse insight que eu tive aqui, como é que eu vou descobrir por meio de uma pesquisa se isso é importante para minha ferramenta ou não, se isso é interessante para o meu cliente ou não. Isso é legal porque o insight ele pode nos levar para um mundo completamente diferente daquele que a gente tinha inicialmente e se a gente não se policiar, desvirtua mesmo. Daqui a pouco tu tá pensando em outra coisa, criando algo como um Frankenstein, na verdade, né? Algo que, se tu for pegar um insight diferente de cada pessoa que tu conversa, daqui a pouco o teu produto tá virado num... Como é que é o nome daquele bicho lá que não é nem um pato, nem um pinguim, um ornitorrinco, né? E simplesmente não sai, né, cara? Corre um grande risco de simplesmente não sair o seu produto ou a sua ideia, né? É verdade, porque ele começa a colocar coisa demais nele e daqui a pouco ele se torna inviável. Uma vez que a gente validou o produto, o serviço, enfim, o que a gente estiver criando, a gente precisa começar a pensar no negócio como um todo, porque existem muitas coisas que envolvem a empresa, né? E não só o produto que tu tá querendo vender. Eu gosto muito de um negócio chamado Business Model Canvas. Vocês já ouviram falar disso? Já ouvi, já utilizei. Isso, ele é muito prático, né? Porque o Business Model Canvas, pra quem não conhece, ele é como se fosse um quadro dividido em alguns setores. A ideia é que tu consiga colocar informação ali dentro de um post-it. Imagina um quadro branco, dividido com pequenos quadradinhos, onde cada um desses quadrados, ele fala lá de proposta de valor, de segmento, tu vai colocar os teus parceiros chaves, enfim. Eu acho que é legal a gente colocar, eu vou colocar no post desse blog aqui, eu vou colocar um link pra tu conhecer esse quadro. E a ideia é que ele seja preenchido de uma maneira bem visual e de uma maneira bem resumida, né? Então a ideia é colocar post-its mesmo ali, bem fáceis de entender e bem visuais. Eu tenho uma listinha aqui de coisas que vai nesse Business Model Canvas. A proposta de valor, segmento do cliente, os canais, que é basicamente por onde tu vai comercializar ele, o teu relacionamento com o cliente, como é que vai ser, qual que é a tua atividade-chave, os teus recursos principais, parceiros principais, a tua fonte de receita e a estrutura de custo. Basicamente é isso que tu precisa responder no Business Model Canvas. E essas coisas estão agrupadas de uma maneira que fazem sentido de relacionamento. Eu acho que todo mundo deveria ter isso, não só quem tá começando o negócio agora, quem tá startando um projeto novo, mas até mesmo para quem já tem um negócio montado. Eu faço isso pra Matiada de vez em quando, assim, pra rever. Tipo, eu quero rever se as minhas ideias estão batendo com as minhas ideias de um ano atrás. Eu quero saber se eu tenho oportunidades novas, se alguma coisa nova surgiu nesse meu quadro aqui. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso, sabe? Pegar o Business Model Canvas e desenhar lá. Desenhar, eu acho que dá até pra fazer 2 módulos desse. Um de qual é a tua situação atual e o que tu pode fazer pra melhorar, né? Num desses quadros tu mapeia quais são os teus parceiros de hoje. E no outro tu pode mapear quais são os parceiros que tu realmente gostaria ter, os parceiros que tu ainda não tem e que tá precisando. Então, isso vai ajudar muito. Não só o start, mas
mais até mesmo a continuidade de uma empresa já existente. Se tu parar pra pensar, o Canvas, na realidade, ele é uma representação visual e simplificada de um plano de negócio, né? Só que a gente é muito visual. Eu já fiz até treinamento quando eu tava na F1 de Canvas junto no Sebrae. Ele foi eu e mais umas 3, 4 pessoas da F1 para trabalhar e olhar, enfim, eles explicaram como é que é o funcionamento. Só que agora, quando eu fui apresentar o meu projeto dentro do Tecnosims, eu tive que fazer um plano de negócio. Só que assim, inclusive na consultoria que eu faço, a primeira coisa que eu digo, olha só, um negócio tem que ter um plano de negócio. Só que assim, ó, eu concordo com todo mundo, é uma coisa chata de fazer. É muita informação, é muito levantamento, é muita coisa. E o Canvas, ele torna um pouco mais simplificado. Tu só tem que cuidar para não simplificar demais e às vezes não ter alguma informação que é importante pro teu negócio, entendeu? E que tu acaba não te perguntando e não colocando aquilo em lugar nenhum. Quando eu fiz o plano de negócio, teve um monte de coisa que eu não tinha pensado e que eu comecei a pensar a partir do momento que eu comecei a escrever ele, né? Só que realmente um plano de negócio é uma coisa grande. A minha pós-graduação eu fiz plano de negócio, era voltada a negócio, então assim, é uma coisa complexa, chata realmente de fazer, mas é uma coisa que eu acho que é muito necessária, bastante necessária, porque tu vai pensar em algumas coisas que no teu cotidiano, levando o teu negócio, tu, uma hora ou outra vai acabar caindo uma bomba no teu colo e tu não pensou como seria, o que tu faria para resolver aquilo, entendeu? Então assim, o Canvas, ele te mostra isso de uma forma visual e assim como um plano de negócio, ele tem que ser atualizado, né? Então assim, os teus planos mudam, os teus clientes mudam, o teu negócio pode mudar, então assim, de tempos em tempos tu tem que olhar para aquilo e atualizar, para verificar onde é que tu tá, se tu foi para frente, se tu andou para trás, enfim, se tu mudou o teu prumo aí, resolveu para ir para outro lado, mas eu acho bastante importante aí, e é visual, né? Fora isso, que é uma coisa bem legal. Inclusive tem sistemas na internet que fazem isso pra ti, tu não precisa ter isso impresso, enfim, tem alguns sistemas, inclusive free, que fazem isso pra ti na internet. Eu acho muito legal o Canvas, inclusive eu tô até estudando ele. Eu não sei se vocês têm esse ponto de vista. Eu acho que é o seguinte, ele é bem, né, que nem por onde você vê que o pessoal fala dele, ele fala exatamente o que vocês estão comentando, né, que o Denis comentou, que é uma coisa mais simplificada, uma coisa mais fácil de se fazer, né. Só que eu acho, o ponto de vista que eu tenho que é o seguinte, ele se torna mais fácil desde do momento que você tem o negócio, todas as informações que você precisa colocar nele, você já tem esse conhecimento. Se você vai para uma coisa nova, um exemplo assim, né, eu quero criar uma coisa em paralelo, por exemplo, eu já tenho o meu negócio, quero criar uma coisa em paralelo, eu acho ele muito difícil de se preencher, porque você tem que ir atrás de tudo que ele pede e é tudo novo para você, entendeu? Então antes de você ir para aquele negócio de tipo, uma coisa visual e preencher um monte de lacunas, vai enquanto que a Rosângela falou, você tem que pesquisar muito, ir atrás de muita informação que você não tem nada no começo. Não sei se vocês tiveram essa dificuldade. Tanto é que eu tô com um livro e lendo pra tentar fazer isso, entendeu? Mas eu acho que é exatamente por isso que ele é tão genial. Porque ele é visualmente fácil de entender, extremamente simplificado, mas ao mesmo tempo ele não é raso, ele é extremamente profundo, ele vai te fazer pesquisar muito e ir atrás de respostas, vai te fazer pensar muito, e eu acho que essa é a grande genialidade desse pequeno papelzinho aí que cabe numa folha A4, né? Ele é muito simples e complexo ao mesmo tempo. Não é por isso que tu vai fazer isso numa tarde deitado numa rede. Cara, como é que chama aquela porra? É uma rede de quê? É uma rede. Isso, é uma rede. É uma rede? Uma rede de deitar dessas aí, como é que chama? Uma rede, rapaz. É só rede? É só rede deles, Então é isso. Tu pode falar espreguiçadeira também, mas aí não é rede. Não pode ser uma espreguiçadeira, então. A expectativa que eu tô é assim, eu tô bem no comecinho do livro, no comecinho mesmo. O que eu me pergunto é isso, né? Será que esse livro vai me ajudar a preencher as lacunas ou ele vai me falar o que é cada coisa? Porque o que é realmente é bem intuitivo, né? Eu acho que esse é o X. Eu acho que o livro ele te ensina muito do conceito de como que o Business Model Canvas funciona, mas ele não vai te ajudar. Eu tô falando uma opinião de quem não leu o livro, tá? Eu acho que ele não te ajuda a preencher nada. Eu acho que ele só te fala o conceito. Aí vem minha pergunta, como vocês preencheram essas lacunas? Vocês já sabiam de tudo, né? Do que vocês estavam propondo? Não mesmo. Na realidade, ele te faz tu pensar a respeito do que tu precisa fazer no teu negócio, entendeu? A ideia é essa. O livro, eu acredito que ele vai te dar o conceito do que é cada quadro e como preencher, ou exemplos de como preencher cada quadro, entendeu? Ou cada área do Canvas. É a mesma coisa, o meu plano de negócio, eu devo ter feito ele umas 3 vezes, sério. E ele era gigante, assim, era uma planilha do Excel sobre diversos... O
negócio visto sob diversos aspectos, entendeu? Só que o Canvas, como o Denis falou, ele simplifica o negócio, só que o livro vai te ajudar a te explicar como é que funciona, enfim, te dar talvez exemplos, mas tu vai ter que pensar no teu negócio e isso não deixa de ser cansativo, entendeu? Então, assim, tu vai ter que pensar bem direitinho em o que tu vai colocar em cada uma das áreas do Canvas a partir do teu negócio. É aí que tá o barato da coisa toda, de fazer o plano de negócio, ou então o Canvas, enfim, é que tu pensa em coisas que tu tem que pensar pro teu negócio, querendo ou não, entendeu? E que tu até agora tu não pensou. Você não pensaria sem ele, né? Não. É justamente Exatamente. isso, entendeu? Tu te prepara, tu coloca no papel, tu estrutura o teu negócio a partir de uma, que não deixa de ser uma metodologia, entendeu? É um plano de negócio que vai te dar, enfim, teu negócio visto de diferentes aspectos, financeiro, concorrência, mercado, enfim, produto, o que vai fazer, tem diversas áreas aí que ele fala. Eu sempre tive uma visão um pouco diferente do que é um modelo de negócio e de um plano de negócios. Eu não sei se essa minha visão é certa, eu vou dar ela aqui e vocês me dizem se eu tô certo ou não. Pra mim, o modelo de negócio é como o teu negócio vai funcionar. O que tu vai entregar pro teu cliente, qual é a estrutura que tu precisa e como que vai funcionar isso, né? Agora, esse seria o modelo de negócio. Já o plano de negócio é como que isso vai te dar dinheiro. Como é que tu vai comercializar isso, como é que tu vai se posicionar no mercado e como é que tu vai fazer o marketing disso. Então, eu sempre enxerguei essas duas coisas como coisas separadas. O modelo de negócio te mostra como que vai ser o teu trabalho e o que vai entregar, e o plano de negócio é como que tu vai cobrar por isso. Eu tô certo ou não? Eu não tenho ideia. Não sei, pra mim é a mesma coisa. Eu sempre achei que fosse a mesma coisa. Eu acredito, Denis, que a tua colocação tá correta, tá? Então, assim, inclusive eu tô num link aqui da Endeavor, que eu tenho lido bastante, porque eles são bem bons em questão de negócio, em questão de metodologias de negócio, e tem uma diferença, e assim, cada dia fica mais evidente que ambas as ferramentas são úteis para situações diferentes, né? Daí ele fala de modelo de negócio e de plano de negócio. Perfeito. Então, eu vou colocar esse link para as pessoas que estiverem em casa nos ouvindo também tirarem essa dúvida, porque eu acho que, assim como a gente tem a dúvida... É de 2012, só que eu acredito que seja interessante, porque tem coisas que, na realidade, que são metodologias que acabam funcionando para determinado período de tempo, mas eu acho que tem coisas que permanecem, né? Perfeito, porque assim como a gente tá com essa dúvida, muita gente que tá ouvindo pode ter uma dúvida semelhante, então vamos colocar o link, tu me manda o link depois e eu vou colocar ele na publicação desse podcast. Eu queria dar uma sugestão aí pro Bruno no dilema do Canvas dele. Uma coisa que funcionou pra mim foi, assim, não sei se tu tem esse sentimento, mas às vezes eu tenho de tentar escrever no Canvas a resposta certa, mas ele é justamente pra te pensar nas possibilidades. Então, o que eu fiz foi abrir diversos Canvas. Foi pensar, eu tô pensando que meu público é tal. E não, mas talvez seja tal público. Daí eu separei os Canvas e naquele público eu pensei, se for esse público, a minha proposta de valor é tal. E se for esse, vai ser tal. Então tu vai partindo de pontos principais e tu vai desenvolvendo a partir daquilo. No fim das contas, tu vai ter 3, 5 Canvas diferentes e tu vai poder começar a pensar como é que eu vou validar cada um desses Canvas e qual que é o caminho mais certo. Até mesclá-los, né, de repente. Com certeza. Na realidade, eu acho que tem que mesclar, porque o teu produto é um único, né? E esse único produto vai ter que atender todos os teus públicos com as funcionalidades que tu tá propondo para esse público específico, né? Eu acho que a ideia, tu até pode fazer separado, eu acho que fica mais claro, né? Mas a ideia é colocar em um único para depois verificar se o teu sistema não vai se debater em alguma funcionalidade nesse sentido. Eu tô falando mais da parte técnica mesmo, tá? Porque quando eu vejo isso, assim, eu tô vendo a parte de negócio agora, porque eu estou envolvida como empreendedora, só que eu venho da área técnica também, né? Então, assim, como é que tu vai mesclar isso tudo depois para atender todos os teus públicos num único sistema, né? É importante também a gente pensar no nosso público, né? Claro que a gente quer atender muitas pessoas e o máximo de pessoas possíveis, mas é importante a gente também pensar no nicho, né? Qual é aquele público principal que a gente vai atender da melhor forma possível e quais são os meus públicos secundários. Então, é uma decisão
decisão ruim, às vezes que dói, assim, um pouco, mas precisa tomar essa decisão, porque senão tu fica um pouco mais do mesmo, né? Quando tu realmente foca no teu nicho, tu atende aquela expectativa, acaba que respinga para outros nichos e tudo mais, mas tu com certeza vai atingir um nicho específico da melhor forma possível. Eu acho que isso é bem importante, né? Eu já falei isso mais de uma vez aqui. Quando a gente começou o podcast, assim como tantos outros projetos, ele é um projeto também. E a gente também fez uma pesquisa, e uma das coisas que a gente perguntou nessa pesquisa era pro nosso público-alvo qual que era o tempo ideal de um podcast. E a grande maioria das pessoas respondeu que um podcast com tempo ideal era de 30 a 45 minutos. Então a gente tenta, em todos os podcasts a gente tenta fazer isso, manter ele entre 30 e 45 minutos. A gente, na maioria das vezes, como a gente se empolga muito falando aqui, a gente acaba passando dos 45 minutos e ele acaba ficando com 50 e poucos minutos. Mas eu sempre tento fazer isso porque foi uma ideia que a gente validou lá no começo, né? Essa pesquisa funcionou até mesmo pra gente fazer esse podcast aqui. E o que tá acontecendo agora é que a gente tem um monte de coisa pra falar, a gente, acho que não chegamos aqui nem na metade, e a gente já tá extrapolando aqui o nosso tempo. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos parar o programa hoje e vamos continuar só daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias, quando a gente publicar a parte 2 desse podcast aqui, a gente vai falar além disso que a gente já falou hoje. Então a gente falou hoje sobre a ideia, a importância da ideia, a importância do trabalho, o desenvolvimento de um modelo de negócio, pesquisa, enfim, tudo isso que a gente conversou hoje. E no próximo podcast a gente vai falar um pouco sobre investimento, sobre as metas, marketing. Então tem muito mais coisa pra gente conversar. É isso? Vocês querem concluir alguma coisa no nosso papo de hoje? Acho que é isso aí, bastante coisa já. Então tá legal. A gente se empolga falando e nem percebe, né? É verdade, o tempo passou rápido, né? Acho que todo mundo que tinha dúvida foi sobre isso que nós falamos, acho que ficou bem esclarecedor. Agora eu acho que é pro próximos temas mesmo. Então tá legal, eu quero agradecer muito a presença de vocês, é sempre um prazer encontrar vocês aqui nessa... O pessoal que tá em casa não sabe, mas a gente grava geralmente de noite, então tá todo mundo aqui depois do horário de trabalho, com exceção da Cris, que tá num fuso horário diferente, então pra ela tá dentro do horário de trabalho ainda, né, Cris? 6 horinhas aqui por enquanto. Então é isso, galera, muito obrigado pela participação de todos vocês, a gente continua esse papo daqui a 15 dias e até lá. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.